Vamos ver agora essa regrinha aqui. Eu já coloquei 4 formulinhas para vocês. Essa regrinha que é a regrinha quando você está trabalhando com desigualdades e você quer trabalhar com o evento complementar. Isso daqui eu estou aplicando no caso da binomial, né, nos exemplos da binomial, mas vale para qualquer coisa dentro de probabilidade. Para qualquer tipo de distribuição, isso daqui é válido, tá? Bom, para vocês entenderem, eu vou pegar um exemplo e vou mostrar nesse exemplo, utilizando o conceito da binomial, eu vou mostrar a aplicação de uma dessas fórmulas. Aí vai ficar um pouco mais fácil de entender as outras três, que são bem parecidas. Tá? Então, vamos supor o seguinte. Imagina que eu estou trabalhando com a binomial e eu tenho lá um n igual a 5. Vamos colocar um n igual a 5. Tá? Bom, o que é que pode ocorrer no caso de uma variável, a partir do momento que você já definiu uma variável aleatória x, o que é que pode ocorrer com essa variável? Bom, essa variável, se eu estou numa binomial, ela pode ser 0, ela pode ser 1, certo? Ela pode ser 2. Aí você fala assim, nossa, professor, você vai escrever até os 5? Vou. Mas não precisa. Precisa, porque senão você não vai entender. Você não vai entender a lógica da formulinha. Então, vamos lá. Pronto. Então, se o n é igual a 5, minha binomial vai variar do 0 até o 5, tá? O x0 até o x5. Então, se você olhar para isso daqui, eu acabei de escrever a soma das probabilidades de tudo que pode acontecer. Ué, a soma dessas probabilidades só pode ser, então, se aqui eu já escrevi tudo que pode ocorrer, tem que dar 100%. Concorda? Muito bem. Agora, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu fiz a seguinte pergunta para você. Eu falo assim, olha, qual é a probabilidade de eu obter, aqui, sei lá o que é esse x, tá? Qual que é a probabilidade desse x, dessa variável, ser pelo menos 2? Quer dizer, pelo menos 2 significa maior ou igual a 2. Vamos supor que eu queira calcular isso aqui. Bom, maior ou igual a 2, você vai ter que abrir essa desigualdade, né, esse maior ou igual, em igualdades, justamente para poder aplicar a formulinha da binomial. Olha para essa expressãozinha. O que eu quero é isso aqui, maior ou igual a 2, ou seja, do 2 para frente. Vocês concordam que, então, o que eu quero está aqui? Ó, maior ou igual a 2 é do 2 para frente. Então, isso aqui é justamente o que eu quero calcular. É esse azulzinho aqui, tá? Só que para calcular esse termo azul, eu vou ter que aplicar a formulinha da binomial 1, 2, 3, 4 vezes. E se eu invertesse? Né? Eu normalmente falo assim, ó, vamos inverter. Não é o certo, né? Vamos fazer, vamos trabalhar com complementar. Mas vamos falar inversão que fica mais fácil. E se eu invertesse? O que é inverter? Então vamos entender o que é isso. Eu quero o azul, ok? Bom, eu tenho aqui uma coisa igual a outra coisa. Portanto, eu tenho aqui uma equação. Muito bem. Vocês concordam que esses termos aqui, só para ficar parecido com isso, eu poderia dizer que é a probabilidade do x ser menor do que 2? Menor do que 2, não inclui o 2. Do 2 para trás só pode ser o 1 e o 0. Binomial sempre começa do 0. Concorda? Então, eu tenho aqui essa parte verde, eu tenho aqui essa parte azul. E eu estou fazendo o quê? Ó, estou somando o verde mais o azul igual a 1. Olha lá, eu tenho uma equação. O que eu quero calcular não é o azul? Então, vamos lá. O azul, vou copiar aqui o azul, a probabilidade do x ser maior ou igual que 2 é igual, vou passar o verde para o lado de lá da igualdade. Então, 1 passou o verdinho para lá, vai ficar o quê? 1 menos a probabilidade do x ser menor do que 2. Então, o azul pode ser calculado dessa forma diretamente. Aplica uma vez a formulinha para o k igual a 2, aplica outra vez a formulinha para o k igual a 3, para o 4 e para o 5. Aplica 4 vezes a formulinha. Beleza. Mas também pode ser calculado dessa forma aqui. Você calcula o verde, aí faz 1 menos o resultado do verde. Mas o que é o verde? É isso aqui, ó. O x igual a 0, x igual a 1.
Ah, mas qual a vantagem de eu fazer essa inversão? Bom, a vantagem é que, em vez de eu aplicar 4 vezes a fórmula, eu vou aplicar só 2. Ah, mas eu sempre vou ter que usar essa inversão que você está ensinando aqui, ou seja, eu sempre vou ter que usar uma dessas formulinhas? Não. Às vezes vai usar, às vezes não vai usar, depende do que foi pedido. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse falando para você assim, ó, calcule a probabilidade de ser, em vez de pelo menos 2, ser pelo menos 4, maior ou igual a 4. Vamos supor que eu quisesse esse amarelo. Vale a pena fazer a inversão? Veja só, eu vou fazer a escrita desta fórmula aqui, tá? A probabilidade de x maior ou igual a 4 é 1 menos a probabilidade do x ser menor do que 4. Se eu desmembrar isso daqui em igualdades, eu vou ter maior ou igual a 4, vai ser igual a 4 igual a 5. Eu vou ter que aplicar 2 vezes a fórmula da binomial. Se eu fizer essa inversão, 1 menos esta probabilidade e esta probabilidade, eu vou ter que abrir em igualdades. Vai ser 0, 1, 2 e 3, né? Menor do que 4, vai ser do 3 para trás. Eu vou ter que, só nesse pedaço aqui, aplicar 4 vezes a fórmula da binomial e aplica, faz a soma dessas 4 aplicações, depois faz ainda 1 menos o resultado. Tá? Bom, o que você prefere? Aplicar 2 vezes a fórmula da binomial ou aplicar 4 vezes? Se quiser aplicar 4 vezes, beleza, faz a inversão, vai dar certo, vai funcionar. Só que nesse caso, eu particularmente não faria esta parte aqui. Então, isso aqui, nesse caso, não vale a pena. Tá? Então, existem situações que essa inversão vai ser vantajosa, existem situações que não vai ser vantajosa. Inverta quando for vantajoso. Tá ok? E da mesma forma, você vai ter as outras formulinhas. Então, você pode perceber o seguinte, ó. Aqui eu tenho maior ou igual. Aqui eu tenho menor ou igual. Aqui, no caso da inversão, virou menor. Então, tá vendo? Era maior, virou menor. E nesse caso, era menor, virou maior. O sinal virou. Aqui, tinha o igual nesses dois. Do lado de lá, sumiu o igual. Agora, se a gente olhar para esse caso aqui, ó, maior, virou o quê? Primeiro que inverte. Se é maior, vira menor. Se é menor, vira maior. Então, era maior, virou menor. Tinha o igual desse lado? Não. Então, do outro lado vai ter. Aqui, ó, era menor. Quando virou, virou maior. Tinha o igual desse lado? Não. Então, coloca do outro lado. O sinal de igual, tá? O maior igual, menor igual, ele vai aparecer uma única vez, em um dos dois lados. Então, se desse lado tem, do lado de lá não vai ter. Se desse lado não tem, do lado de lá tem que ter. E sempre vai ter. Uma única vez, não mais que uma, não menos que uma. Tá ok? Então, de novo, essa inversão você vai trabalhar quando for vantajosa em qualquer situação. Eu usei o exemplo aqui da binomial, mas ela vale para qualquer tipo de distribuição dentro da probabilidade. E você sempre pode usar, mas não que você seja obrigado a usar essas fórmulas e não que vale a pena você sempre fazer essas inversões. Então, verifique se vale a pena ou não. Se valer a pena, faz a inversão. Se não valer a pena, ou se você estiver inseguro aí na hora de fazer essa inversão, não tem certeza, beleza, você vai ter um pouco mais de trabalho, mas você consegue fazer sem essa inversão.